Eu quero saber de Léo Barbieri. Eu já ouvi ontem o William Correia, já ouvi muitos de vocês, e quero falar com vocês sobre Alan ainda. Hoje de manhã tive lá no UOL um debate com o Rodrigo Matos, com o Arnaldo Ribeiro, com o Eduardo Tironi no UOL News, estou todas as manhãs lá, 8h30. E lá o Arnaldo Ribeiro puxou o papo para elogiar muito o trabalho de Abel e de comissão técnica com garotos. E que o Palmeiras tem feito um trabalho de excelência. A gente sabe muito bem como o João Paulo Sampaio é muito importante. E também, claro, como o Abel Ferreira também é importante nesse sentido, junto com a sua comissão. Entre críticas e elogios, a gente sabe que um trabalho de longo prazo permite que os moleques sejam observados de uma maneira diferente. E como eu sei que o Léo está numa fase brava com o senhor Abel Ferreira, quero ouvir a opinião dele, se ele concorda com isso ou se ele acha que Abel e Castanheira não têm mérito, porque a minha opinião é que tem, mas neste programa a gente ouve todo mundo. Quero saber de você, Léo, até que ponto você acha que o trabalho de Abel Ferreira, tirando a parte do campo, do atual do Palmeiras jogando, mas até que ponto você acha que o Abel Ferreira tem responsabilidade por esses jovens que têm sido revelados e vendidos a preço de ouro, praticamente, Léo? Bora lá, antes só pedir pra galera comentar, participar. A galera tá meio, acho que é o frio, alguma coisa. A galera tá meio tímida hoje no chat, nos Sabe de uma coisa? Eu comentários. tenho visto as estatísticas, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que assiste a gente pelo aplicativo da TV. E aí, pela TV, fica mais difícil comentar, eu imagino. Então a galera tá lá assistindo e não dá like às vezes, não comenta. Pode ser uma das explicações. Pelo menos nos últimos dias a galera tem feito a inscrição. Nosso canal tá subindo de inscritos, isso eu agradeço. Mas pode ser uma das explicações, Léo. Sim, mas falando sobre isso, e é um vespeiro que a gente pode colocar a mão ali e vai virar uma confusão no chat. Mas eu acho que a gente pode elogiar o Abel em muitos casos e existem margens para, por exemplo, criticar o Abel. Por exemplo, o caso do Kevin, que o Abel não colocou, ele colocou ele numa fria ali contra o Boca Juniors, depois não colocou muito. O Endrick, que ele acabou demorando demais para colocar. Aí ele acaba, entre aspas, aprendendo com o erro e usando muito bem o Estevão. Por muitas vezes, uma certa insistência, alguns garotos que a gente via que não ia render. O caso do John é um caso que a gente sabia que estava sentindo a pressão e o Abel apostando e acabou não dando certo e acabou, entre aspas, queimando o garoto aqui no Palmeiras. E ele acabou indo bem no Bragantino e vendido para o Zenit por um grande valor. Então, é claro, existe um trabalho de excelência que é feito. Já conversei algumas vezes com algumas pessoas que trabalham nessa transição. Tive a oportunidade de conversar também com pessoas ligadas agora ao Alan Barcelos. Já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o PV, com o Lucas Andrade, que agora está na seleção brasileira, e os dois passaram pelo Palmeiras. E é unânime os elogios ao trabalho feito pelo Abel e Castanheira na transição. E tem um ponto que vale a gente destacar, que as pessoas às vezes acham que o trabalho do João Paulo Sampaio vai só na questão da captação e contratação e desenvolvimento. Muita gente fala que o Abel e o João Paulo Sampaio têm uma briga por conta de a dupla, eles se gostam muito. E o Abel, se tem um cara que o Abel ouve, se chama João Paulo Sampaio. Eles sempre conversam, eles sempre falam de jogadores que podem figurar. Existe sempre reuniões ali em torno de agosto, setembro, entre João Paulo Sampaio, o técnico da base, o Abel Ferreira e a comissão, sobre quais jogadores poderão fazer a transição para o próximo ano, quem vai ter mais espaço, quem não vai ter mais espaço. Então, é um trabalho conjunto que, claro, não vai ser sempre mil maravilhas, vão ter erros. E tem uma coisa, não sei se você concorda comigo, né, Lavieri, mas eu acredito que você concorda. A partir do momento que a gente não tem acesso aos treinamentos,
a gente fica com o campo. E nem sempre o campo é o dono da razão sobre a situação de um jovem. Às vezes está sentindo alguma pressão, não está treinando bem. Então, são muitos pontos que entram nessa equação da discussão sobre transição base profissional. Mas, de fato, existe sim muitos elogios ao trabalho dos treinadores, do Abel, do Castanheira, do João Paulo Sampaio, mas também não é uma unanimidade. Existiram falhas no meio do caminho, mas, na minha visão, são mais pontos positivos do que pontos negativos na passagem desses jogadores. Vamos lá, é um bom tema, um bom debate. Eu discordo de alguns pontos do Léo. Antes, vou mandar um abraço para a galera, para o Paulo Massini, que está aqui, para Tipizani, eu vejo pela TV e comento pelo celular. Abraço aos dois. O Rubens Turim manda aqui, ó. Boa, Léo. Nem sempre o Abel tem razão. Apesar disso, é o maior técnico da história do Verdão. A Janete Silvério lembra do Luiz Guilherme. E o Rafael Henrique mandou um superchat, obrigado, dizendo: hoje perder JP Sampaio é pior para a CEP do que perder o Abel. Eu tendo a concordar, mas acho que o Abel ainda tem uma parcela muito importante. E o Thiago Roncone de Dortmund, da Alemanha. Muito bem, muito obrigado pela audiência aqui, Thiago. Bom, vamos lá. Falar especificamente do Endrick, eu acho que ninguém aqui vai discordar que ele demorou para colocar o Endrick contra o Boca Juniors. E os outros garotos também. Mas, porém, contudo, todavia, vamos lembrar que o Endrick teve 10 jogos seguidos como titular no começo do ano e não jogava nada e não conseguia nem ficar de pé. Claramente, a ponto de... Lembra que teve a polêmica lá da época de... a Ana Thaís falou que ele deveria voltar para a base, porque a formação dele ainda não estava concluída. A verdade é que aquele ano, em 23, o Endrick não começou bem. E é normal, tá? É normal para garotos da idade do Endrick, para garotos da idade do Estevão e tal. Lembrar também que o Estevão saiu do Palmeiras sendo chamado de Cuiabá Man, por uma boa parte da torcida. Porque é normal com jogadores dessa idade ter tanta alteração, né, de desempenho. Tanto que o Endrick ainda não conseguiu render lá na Espanha. O Luiz Guilherme é um cara que de novo, hein, concordo, ele demorou em contra o Boca para colocar os moleques, isso eu concordo. Mas ao mesmo tempo, com outros moleques, ele para mim teve o timing certo quando o Palmeiras vendeu, por exemplo, Patrick e Verón. Nossa, eles podiam ter sido vendidos antes, mas o Palmeiras aproveitou os dois, foi campeão da Libertadores, com os dois jogando bem. O Verón deu assistência no jogo contra o Atlético Mineiro. E depois o Abel insistiu com eles com muitos problemas de bastidores. Tentou ser pai dos moleques e não adiantou. O Palmeiras vendeu. E hoje o Patrick de Paula tá chegando no Sport. O Verón, eu confesso que nem sei onde tá. O Kevin, claro, é um moleque no Porto. O Kevin é um moleque que tá amadurecendo agora, pode ser vendido de novo. Esse sim é um cara que saiu fora da reta. O Naves é um moleque que, cara, até agora não me convenceu. E ele permitiu que o Vitor Reis furasse a fila. E é claro que vai ter margem de erro e de acerto. Mas eu acho que o Abel faz essa transição bem, com erros e com acertos. Não dá pra gente, na minha opinião, de novo, hein, gente? Não fiquem bravos comigo no chat. Mas não dá pra gente pegar um erro e falar, olha, ele não sabe usar a base por causa disso. Porque eu acho que a maioria é de um acerto. Agora, claro que tem toda uma engrenagem. O que o João Paulo Sampaio faz é um absurdo de bom, com todos os olheiros que tem trabalhando com ele. Assim como a conversa de João Paulo Sampaio e Abel é muito boa, assim como o Castanheira, que tem um papel muito importante. Assim como a questão econômica do Palmeiras, que é importante, porque consegue fazer o Alan valer 40, porque em outros clubes o Alan teria sido vendido por 15, por 10. O Endrick, Estevão, a mesma coisa. Na primeira proposta que chega, sai. Então, eu acho que tem esse ponto. E uma coisa que eu acho que o Abel consegue, e aí, pelo tamanho da casca que ele adquiriu no Palmeiras, é insistir e dar tempo, e aí não só jogadores de base. O Flaco é um grande exemplo disso. Então, tudo isso aqui não significa que o Abel não precisa melhorar o Palmeiras de hoje, tá, gente? Claro que precisa fazer o Palmeiras jogar mais, claro que ele tem problemas na prancheta atualmente,
mas na minha visão, ele tem mais acertos do que erros, muito mais acertos, na verdade, do que erros nas categorias de base. Léo, se você quiser fazer a tréplica, já que estamos em época de debate eleitoral. Não, é basicamente isso. Eu acho que existem erros. Eu vi alguns comentários aqui, e tem um comentário legal. O pessoal falando. Deixa eu ver, foi a Cristina Elster. Um abraço para ela, tá sempre lá no NP também. Não vejo o Abel subir 4 ou 5 de uma vez, como o Lucha fez. Mas não precisa, né? É outro momento. Naquele momento, o Palmeiras O Palmeiras precisava não tinha subir dinheiro. 4 ou 5 jogadores, porque não tinha dinheiro, tinha torrado tudo em 2019. E era, ao lado de 2021, as melhores safras do Palmeiras da base. Se a gente pegar o time ali que foi campeão da Copinha, por exemplo, o Mateusão e agora o Kaique, os dois estão na Europa. Garcia está na Europa, Naves está na Europa, aí tinha o Lucas Freitas. Vanderlan foi aproveitado aqui, foi vendido bem para o Bragantino. Fabinho foi aproveitado aqui, foi vendido bem para o Bragantino. O Pedro Bicalho não foi usado aqui, mas rendeu dinheiro para o Palmeiras. John rendeu muito dinheiro para o Palmeiras. Giovani rendeu dinheiro. Hendrick nem se fala. Gabriel Silva, ninguém queria ver o Gabriel Silva pintado de ouro aqui. Fez grande temporada em Portugal e agora foi vendido para o Braga e o Palmeiras recebeu o dinheiro também. Então, E o papagaio? a base é isso. Lembra do papagaio? O que Sim. falavam do papagaio? Papagaio, onde tá o papagaio, hein? Tá no Japão. Senhora, não sei. Tá no Japão. Olha aí. Japão. E no final, claro que as vendas mais destacadas são essas de 40, 30, 50 milhões, 60 milhões no caso do Estevão. Mas o Palmeiras faz outras várias pequenas, como o Léo lembrou de várias aí. Ou mesmo no caso do Patrick de Paula, que acabou sendo vendido. O Palmeiras nunca mais vai ganhar os outros 50%. Mas no final, a negociação saiu como uma boa. Enfim. Então eu quero saber de vocês. Vão mandando as opiniões aí, ó, enquanto eu vou colocando aqui também a galera do Superchat. Enquanto vocês vão dando like. Estamos com quase 1.100 aparelhos conectados. Ou seja, mais de 1.100 pessoas, porque pelo menos em um aparelho eu tenho certeza que tem mais de uma pessoa assistindo. Aliás, você que está mais de uma pessoa assistindo, mande no chat também. O Skizdri, não sei falar o nome, mas já está aqui sempre com a gente. Um grande abraço a você, obrigado pelo Superchat. Mandou aqui, ó. Estou trabalhando e assistindo na TV a live. Boa! Não vejo coerência em vender o Alan e trazer o Luiz Henrique, se é para deixar as finanças em dia. Coloca o Arias por ali e sobe o moleque da base. Bons esperando essa oportunidade. Aí tem, né? Vou citar aqui para você, Squeezy, Belé, Riquelme. Tem aí, o Felipe Tereza não é da mesma posição, mas está ali esperando uma oportunidade. São jogadores que podem aparecer. E o Palmeiras está aí. Sexta-feira, aliás, sexta-feira estarei no UOL comentando final do Brasileirão Sub-20, Palmeiras e Vasco, às 6 horas da tarde, sexta-feira. Fica o convite, hein? E o Epilefes mandou aqui também um outro superchat. Ele que é o membro mais romântico da nossa porcosfera. Não sei se sabiam, mas o Abel usou no intervalo de Palmeiras e Vasco a fórmula que o Pernalonga deu para os Lonely Tunes no intervalo do jogo de Space Jam. Rapaz, essa foi longe, Epilefes. Eu lembro dessa história aí do filme, né? Eu lembro. Vamos ver o que a galera tá falando do Abel aqui e das vendas também. Olha aqui, a Luana Prieto, que é membro do nosso canal. Muito obrigado, Luana. Eu acho o fato de o Abel dar minutagem para ele e trazer para ele pro time titular valoriza sim o atleta. E ela manda aqui, ó. Estou assistindo com o meu filho. Fala o nome do seu filho que eu vou mandar um beijo e um abraço para ele, Luana. Obrigado pela audiência. Adriano Monte Bezerra, boa venda. Tá na hora do Felipe Anderson começar a jogar bola. Tomara. E o Daniel Santos diz aí, ó. Boa tarde, Lavieri. Me atrasei, mas cheguei, já deixei o like. O Wesley Everton dos Santos, outro membro também, fala de outro moleque que já tá subindo aí, ó. Daqui a pouco vem o Eduardo Conceição. Esse também é um outro moleque que pode subir. Que mais, Léo? Quais são os outros? Como é o nome do lateral direito que o Abel citou, que me fugiu mesmo? João Gabriel. João Gabriel, isso, é outro que também... Tem mais moleque aí, né? O Koné é um moleque africano, né? Que tá aí também, pode subir. Quem mais você lembra aí dos últimos jogos?
tem negociação encaminhada para renovar com o Palmeiras até 2029 ou 30, não lembro de cabeça. Ele veio um contrato curto e o Palmeiras vai fazer o teste dele para o profissional, porque ele estoura a idade ano que vem. Então, depois do fim do Brasileiro, o Felipe Tereza vai fazer transição. Tem o Belé, que está jogando, tem o Vitor Gabriel, que também está estourando idade. O Palmeiras está negociando com o Novo Horizonte na compra dele, o contrato dele vai até a semana que vem. Quem mais? O Coutinho também estoura a idade, mas pelo que eu pude apurar, o Palmeiras espera vender o Coutinho. Não deve aproveitar ele nesse momento. Cauã, goleiro, vai subir também no ano que vem. Depois a gente pode até falar sobre o goleiro, que eu tenho algumas informações legais sobre o Boa. Kaique. E aí eu explicar essa questão do Cauã Lima, por que o Palmeiras buscou o Bertinato e não colocou o Cauã Lima, e isso é um planejamento do Palmeiras a longo prazo e que já vem acontecendo nos últimos anos. Eu vou explicar melhor. Boa. Muito bem. Então, de novo aqui, agradecendo a grande audiência hoje, de novo mais de 1.100 dispositivos conectados, quase 700 likes. Olha aí, um beijo, um abraço para o Gael, o filho da Luana. É a sessão da turma da Xuxa agora, mandando um abraço e um beijo para a galera que está sempre com a gente. Pedro Tavori, que está aqui também. O Charlanax também está aqui. O Ademirza tá aqui também, falou que assistindo direto de Maringá, tá aí do lado do Léo. Eu perdi agora também, a Clara Crimante tá aqui também. O Rafael tá pedindo um abraço para o pai dele, o Ricardo, de 77 anos. Grande seu Ricardo! Um abraço, e um abraço pro seu filho aí, o Rafael tá com a gente também aqui. Quem mais? Deixa eu ver aqui. É isso, e um abraço pro Planeta Palmeiras. Abraço para Presidente Prudente, um abraço para João Macruz, agradeço ao Leozinho por esclarecer sobre a relação do Abel Ferreira e JP Sampaio, porque a narrativa é questão de ego e tal, é importante para o Palmeiras que essa relação seja azeitada e respeitosa. Muito bem. Eles já passaram até férias juntos. Pois é. Tem o Heitor também, né? A pergunta aqui, o Heitor vai vingar? É um moleque que tá aí também, muito olhado já pela Europa. Galera de Cerquilho, o JFN, muita gente agora aí, ó. Só falar que vai mandar beijo e abraço, a galera tudo falando, ó. Domingues Marcos, PCS 5412, um abraço pro Nicolas Cardoso, filho do Willas Cardoso, e um abraço pro JFN Badajoz, na Espanha. Gostou do meu sotaque? É Espanha. Vamos que vamos.